Fala rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Vamos agora para a rodada 24, né? Bom, a gente está sempre evoluindo, sempre tentando melhorar o conteúdo. Eu não vou fazer mais uma análise do meu time e em si uma análise das dicas da rodada 23. A gente pode ver que foi uma rodada complicada, né? A pontuação das melhores dicas aqui do canal sem capitão teria sido 95 pontos, que nessa rodada teria sido uma mitada absurda. Mas ainda assim, são nomes difíceis de você colocar no time, né? Você teria que ter colocado um João Paulo no gol, um zagueiro do Palmeiras, né? Uma lateral bem menos visada, né? Com René e Capixaba. E um ataque com Pedro Raul, com uma zebra, um Luciano. Então assim, difícil. Difícil você fazer essas escolhas, beleza? Mas de qualquer forma poderíamos ter ido melhor, sim, né? A gente vê que, por exemplo, optar pelo Cuca que foi ruim, os zagueiros optar pela dobra do Fluminense foi ruim, né? O Mariano rendeu completamente o oposto que a gente esperava, enquanto os jogadores de média básica foram muito bem. O próprio Samuel Xavier foi melhor, o René brilhou e eu tava com feeling nesse cara, mas acabei, né, por ser jogo na segunda-feira, deixando de falar muito bem dele, né? Mas enfim, bola pra frente, essas foram as dicas. Pelo contrário da última rodada, o pote ouro não foi tão bem, né? Você pode ver que tem muita dica boa no pote prata e no pote bronze, né? Mas, tranquilo, é uma rodada que a gente pontuou igual a maioria. Eu acho que não teve uma destoação tão grande assim. Alguns times devem ter feito um pouco mais, 50, talvez 60, mas não passou disso. Muito pela unanimidade que era alguns jogadores e que eles não renderam como esperado. Caso do Cano, caso da zaga do Fluminense, caso da zaga do Atlético Mineiro. Todo mundo devia ter alguma peça e isso contou para a pontuação ser baixa, beleza? Vamos seguir então agora para as dicas, tá? A gente já começa a rodada com um clássico goiano, né? O Goiás vai pegar o Atlético Goianiense na Serrinha. Então assim, é um jogo complicado, né? É um jogo complicado. Quando a gente abre aqui o escala 10, a gente vai ver que o Goiás ele vem fazendo gols, mas pouco gols, né? Essa é uma característica de um time que não tem por perfil ser ofensivo, que é o caso do Goiás, né? Então a gente vê que assim, tirando esse jogo contra o São Paulo, que foi um jogo aberto, é um jogo de um time que propõe não tanto, e quando toma gol tem muita dificuldade de reverter o placar, né? Então tem que ficar de olho no Goiás, tem boas peças, mas é um jogo difícil, por ser clássico, aumenta ainda o quesito. E o que pode ajudar, né? A gente vê que tem uma média de mais de um gol nos últimos 5 jogos. Isso é bom para você colocar algum atacante. E defensores nenhum do Goiás e nenhum do Atlético Goianiense por causa disso aqui também. 4/7. Então assim, é uma média muito parelha de um jogo que tem tudo para ter um gol do Goiás, um gol do Atlético Goianiense. E aí quem vai ganhar, quem vai fazer o segundo gol, até um terceiro gol, a gente não sabe. Mas é um jogo de gols. Se a gente olhar aqui o retrospecto desse confronto, a gente vai poder falar melhor. A gente vai ver aqui, ó, os jogos entre esses times, por incrível que pareça, né, teve alguns SGs, né? O Atlético Goianiense saiu com SG em 2 jogos, o Goiás em outro, e esse jogo aqui no Goiano foi 3-1 Atlético Goianiense. Então assim, o Atlético Goianiense tem um poder um pouquinho maior nesse confronto. Vamos ver se vai permanecer desse jeito, né? Mas de qualquer forma, é isso aí. A gente tem um jogo difícil, né? É um jogo, por ser clássico, complicado, mas acho que vale algumas peças ofensivas. Defensivas eu deixarei de lado por ter esquisito clássico. Vamos então agora para Curitiba e Avaí. É um jogo duro, é um jogo assim de desesperados, né? Até nem tanto pelo quesito aqui. O Curitiba. Ah não, ambos estão na zona de rebaixamento, né? Como vocês podem ver. Condições complicadíssimas. Olha, é um jogo que vai pegar fogo. Mas quando a gente abre aqui o mandante, a gente vai ver que o Avaí é um time que cede muito gol, né? Quando a gente vê que tem um jogo que tomou 3, tomou 2, né? Mas ultimamente vem tomando um só. Esse aqui tomou no apagar das luzes ainda. E assim, não tem padrão, né? Ó, é um gol de um atacante, um gol de um ponta. Na verdade, 2 pontas, um gol de um zagueiro
e o gol de pontas também e o centroavante. E aqui vai ter 2 gols do centroavante. Então assim, difícil, né? E quando a gente abre o Curitiba, a gente vê que tá tendo justamente uma certa dificuldade de fazer gol. Ó, Curitiba em casa, cara. Difícil, mas o Léo Gamalho sempre faz o dele. Aleph Manga também é um bom jogador. Aqui também garantiu um gol. Então, dá pra ficar de olho, dá pra escalar jogadores sim do Curitiba ofensivo. Defensivo, não dá, né? Porque olha a quantidade de gols que o Curitiba vem sofrendo, né? Eu acho muito complicado. Mas o Avaí fora realmente é um time que, por mais que tirou esse saldo de gol aqui ambos esses jogos, né? A gente assistiu Goiás e Avaí e eu achei um jogo assim bem complexo por parte do Avaí. Jogou muito bem. Podia tranquilamente ter saído com a vitória, só que no segundo tempo se expôs demais, né? Ficou muito recuado, deixando o time avançar. Portanto, acabou que o Goiás foi lá e empatou. Eu prevejo um jogo nesse perfil, né? Eu não acho que vai ter SG, muito porque as defesas não passam essa confiança toda, né? Você vê que são jogadores assim de extrema dúvida de você confiar, de você acreditar. Mas ofensivamente falando, é um bom confronto. A gente tem jogadores de média básica, jogadores que têm uma presença legal no jogo, jogadores assim regulares, né, como 9. Então assim, acho que vale sim olhar para esse jogo com carinho ofensivo, principalmente pelo Curitiba, que em casa vai propor seu jogo, e eu acho que o Avaí não vai aguentar a pressão do Coxa, beleza? Se a gente olhar esse confronto, a gente vai ver que foi um confronto que a gente tem um 2-1 pro Avaí, né? E em 2021, com o mando, né, já pela Série B, a gente vai ver que foi um 2-0 Curitiba. De qualquer forma, ó, jogo de mais de 2 gols, cara. Curitiba sempre fazendo um golzinho, por isso que isso auxilia a gente a olhar com carinho para um atacante, né? E o Avaí também, né? Por mais que tenha esse 2-0 aqui, o Avaí sempre deixando um golzinho. Mas é difícil confiar no Paulo Guerreiro, enfim, algum outro jogador daqui. Então vale a pena sim olhar com carinho para algum desses jogadores ofensivos, né? Talvez um Egídio ou um Natanael, por ser laterais que conquistam pontos ofensivos e alguns defensivos por parte do Natanael também. Acho que vale, né? O René jogando por essa lateral esquerda aqui, enfrentando o Potker, fez 12 pontos na última. Será que voltou aquele lateral esquerdo contra o Avaí? A gente pode dar um voto a torcer pro Egídio nessa rodada, ou então a gente pode esquivar, que é uma zaga muito complexa de se apostar. Beleza? Vamos falar de Fluminense e Palmeiras. Cara, outro jogo, Palmeiras vem já o terceiro jogo seguido que enfrenta um adversário direto ali pela busca pelo título. O Fluminense vem forte. Qual é a boa notícia para o Palmeiras? O Fluminense vai vir, de certa forma, em recuperação do jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Então isso pode favorecer sim o Palmeiras. Vai ter tempo de estudar, né? O Abel gosta muito de jogar com times que têm a posse de bola. Vamos ver se o Fernando Diniz vai permanecer com essa ideia, né? No jogo do primeiro turno, o Fernando Diniz cedeu a posse de bola para o Palmeiras e jogou recuado, fazendo o jogo ser difícil, truncado, né? Talvez no Maracanã o Fernando Diniz queira impor seu futebol. Se fazer isso, eu acho que o Palmeiras tem vantagem, porque sabe jogar dessa forma, sabe jogar de forma reativa. Diria que é sua melhor qualidade. Agora, se o Fluminense jogar fechadinho, entregar um pouco também a bola para o Palmeiras, acho que já se torna um jogo bem truncado ali, de poucos gols, tá? Defensivamente, eu acredito no Palmeiras, até porque o Palmeiras vem tendo esse retrospecto defensivo bom, né? Mas, quando a gente olha os confrontos aqui históricos, o Fluminense costuma... vou ter que mexer aqui. O Fluminense costuma aprontar para cima do Palmeiras, né? Se a gente pegar aqui, ó, esses últimos 3 confrontos... o Fluminense só não foi fazer gol quando foi enfrentar o Palmeiras, né? Agora, tanto lá no Maraca garantiu uma vitória, e nesse último jogo desse ano foi um 1-1 com o gol do Cano ali no contra-ataque. Então é um jogo complicado. Eu diria que quero apostar no saldo de gol do Palmeiras. Bom, aposte em uma peça só, né? A gente vai estar estudando mais pra frente onde tem mais cedido, se cede pra goleiro, se cede pra zagueiro, mas eu olharia dessa forma. Ofensivamente falando, eu daria assim apreço por aqueles que conquistam médias básicas. Por exemplo,
Acho que o Dudu tá conquistando média básica, mesmo que não tá jogando tão bem. O Veiga, que todo mundo acha que tá ruim e tal, né? Mas ele tá fazendo no mínimo 3 pontos de média básica todo jogo, como foi contra o Flamengo. E se faz gol, ele imita, né? Diferente do Scarpa, que tá jogando menos em quesito de pontuação. No jogo continua participativo, pode dar uma assistência em qualquer momento. E Zé Rafael e Danilo não vem numa fase assim exemplar. Então eu ficaria um pé atrás, né? O Rony também pode ir bem. Pela parte do Flu, eu acho que assim, são jogadores muito de pontuação específica, de gol ou assistência. Caso do Cano, caso do John Arias. Creio que o Cano vai fazer gol, então coloca o Cano e esperem uma pontuação dele na faixa dos 8. Nada mais do que isso. Ou menos que isso, a não ser que faça 2 gols, aí vai para 16. Mas entenderam a lógica, né? A gente tem esse Matheus Martins que pode surpreender, assim como o André e o próprio Nonato. Aqui a gente entra no quesito média básica. Então se você acha que o Palmeiras vai entrar desligado, não vai bem, tem bons jogadores para fazer essas pontuações de desarmes, faltas e até algumas finalizações. Por fim, é um jogo duro, é um jogo que vai ser pegado, o Fluminense vai querer ganhar, o Palmeiras não vai dar o braço a torcer. Vai ser um jogo legal de se assistir, o confronto desse cara contra esse cara, beleza? Vamos para Ceará e Atlético Paranaense. Cara, um confronto complicado, né? Antes disso, só deixa eu mostrar para vocês. Olha como o Fluminense em casa faz gol e olha como o Palmeiras toma, né? É muito parecido com o que foi contra o Flamengo. E o Fluminense em casa já vem tomando mais gols. Por isso que eu falo, talvez confiar na zaga do Palmeiras vale. Agora na do Fluminense eu já desconfio muito pelo espaço que cede, por ter muita posse e contra-ataques cedidos, beleza? Ceará e Atlético Paranaense. Já vamos olhar aqui e já vamos bater de cara com a estatística inversa do jogo que a gente acabou de analisar. A gente pega um Ceará que tem muita dificuldade de fazer gol quando joga como mandante e pega um Paranaense, né? Tudo bem que aqui conta aquele 5-0 do Flamengo, mas que toma seus gols. Então a gente tem que tomar cuidado também nesse confronto. É difícil da gente acreditar no saldo de gol aqui nesse confronto. Quando a gente olha para visitante, o Paranaense faz alguns golzinhos e o Ceará também toma. Então assim, a probabilidade de ter um gol para cada lado é alta, né? O que corre a favor do Ceará? O Atlético Paranaense tem jogo pela Libertadores contra o Palmeiras na outra semana, então pode entrar com um time misto, assim como está um time misto aqui no provável, né? Você vê que tem Terans fora, Fernandinho fora, Thiago Heleno, todo o pessoal defensivo fora. Então isso pode contar sim a favor do time do Ceará. Steve Mendonça, Guilherme Castilho, o próprio Vina são jogadores que podem aí pontuar legal ofensivamente, beleza? Defensivamente, muito difícil confiar. Eu acho que o Bento pode fazer uma boa pontuação com defesas. Pela parte do Atlético Paranaense, a gente tem esse cara que eu não consigo nunca deixar de falar bem dele, é um baita jogador. Queríamos ter escalado, foi melhor que o Terans nessa rodada que se passou, mas a gente, pela dúvida, deixou ele de fora e manteve o Terans e se lascou. Beleza? Vamos continuar aqui então. Esse confronto, quando a gente olha aqui, a gente vai ver. Só um momentinho que a gente já olha. Ó, é um confronto que quando o mando é lá no Ceará, o Ceará faz pouco gol, né? E o Atlético Paranaense não dá uma margem muito favorável não. É boa pra gente, porque um jogo faz gol, outro jogo fez 2, então difícil. Mas de qualquer forma é um jogo que tem probabilidade de ter um 0 aqui, um time ganhar, outro time não. Por jogar em casa e por ter essa desvantagem, eu dou um pouquinho de favoritismo para o Ceará nesse confronto, beleza? Vamos seguindo aqui então. A gente vai olhar agora para América e Atlético Mineiro, outro clássico, agora o clássico mineiro. Assim, times que, para mim, o América vem numa certa ascensão, porque não tá mais com aquela dificuldade de fazer gols que tinha. E pega um Atlético Mineiro oposto, que tem uma dificuldade imensa de fazer gol e tem uma dificuldade imensa de se defender bem, cometendo muitas falhas individuais. Eu acho aqui que é um confronto difícil para você apostar em saldo de gol. Eu não olharia para nenhum saldo de gol. Não sei se vai manter esse perfil do América de fazer sempre seu golzinho todo jogo. Não sei. Mas se continuar dessa forma, eu não olharia para a zaga, até porque tem jogadores que não estão sendo regulares aqui. Aqui pode-se ter alguns jogadores bons, né? Por parte aqui dos laterais, principalmente. E assim, ofensivamente a gente tem um Pedrinho que está numa fase boa, um Everaldo que sempre garante seus pontos, né? Tem que ficar de olho nesse meio aqui, que pontuou bem nessa última rodada. E os atacantes. Mas,
né? Por parte do América é muito aposta. Por parte do Atlético Mineiro, a gente tem o Zaratio que sempre garante seus pontos. Então eu olharia para o Zaratio com bons olhos, né? E assim, mais ninguém, cara. Não confio mais. Não sabe se joga ou não. Fica nessa dúvida entre Zaratio e Nacho. Não rende tanto. Então assim, olha com o Zaratio com os bons olhos e olha como uma aposta por parte do América legal também. Só, mais nada. Daí, quando a gente olha para esse confronto já traz uma análise melhor pra gente. Porque ele acontece mais vezes, né? Cara, é complicado, né? Tem que pesquisar pelo Atlético. A gente vai ver que é um jogo de gols, ó, né? Nos últimos 4 confrontos, teve inclusive na Copa do Brasil, né? O América Mineiro vai ganhar um jogo do Atlético Mineiro, vai empatar outro jogo e aí são outras 2 vitórias do Atlético. Uma coisa interessante, gols pro Atlético em todos os jogos. Então, ofensivamente falando, o Zaratio pode ir bem, o próprio Hulk, mas assim, não tá passando confiança alguma, beleza? Vamos seguindo aqui. São Paulo e Fortaleza, cara, o São Paulo vai poupar esse confronto, é certo, né? Tem um confronto no meio da semana contra o Flamengo e tem um confronto na Sul-Americana na outra. Então assim, esquece, esse time aqui não vai a campo contra o Fortaleza, isso eu garanto. E pelo outro lado a gente tem um Fortaleza eliminado nas competições que vem muito forte, cara. Quando a gente abre aqui o mandante, a gente vai ver que o Fortaleza é o time que simplesmente não tomou gol nos últimos 5 jogos fora, né? Fora não, perdão, nos últimos 5 jogos em geral. Isso é uma média incrível, tá? Incrível. Então, e ninguém explora, porque é o Fortaleza. Mas deve ser explorado sim. E o São Paulo, quando a gente olha nesse retrospecto, a gente vê que não. Mas, olha que interessante, são 2 jogos com 3 gols e os outros jogos sem nada, cara. Então eu acho muito bom o Fortaleza aqui, defensivamente falando, até porque deve ter alguns scouts favoráveis de média básica. Então ambos, Juninho Capixaba e Brits cabem, Marcelo Benevenuto cabe, Fernando Miguel cabe, só olharia um pouco menos pro Tite, mas todos aqui excelentes, cara, excelentes. Beleza? O Lucas Sacha, regular. Ronald tem grande chance de ser regular também, né? Ofensivamente falando, eu já ficaria um pouco com o pé atrás. Apesar que esses caras vêm jogando bem, tá? Quando você abre a faixa ali de pontuação recente desses de Robson, Moisés, até do próprio Galhardo, viu? Você vai ver jogadores que têm uma tendência de pontuar bem, principalmente com uma zaga que eu aposto que vai ser mesclada nesse jogo, beleza? Quando a gente olha para esse confronto, vamos pesquisar pelo Fortaleza, porque aqui a gente já vai conseguir ver. Nossa, pegou um time nada a ver. Porque aqui a gente já vai ver o jogo direto. Ó, é um jogo de gols, né? Mas que dá para se explorar sim alguns defensores até mesmo pela média básica, beleza? E pelo momento e pelo confronto. Aqui a gente está ignorando um pouquinho o histórico, beleza? Dito isso, como visitante, o Fortaleza faz poucos gols, faz na média de 1 gol, né? E o São Paulo toma na média de 1 gol também. Então acho que vale sim a aposta, beleza? Seguindo aqui, a gente tem Botafogo e Flamengo, outro clássico, né? Agora o clássico lá no Rio de Janeiro. O Botafogo, cara, quando joga contra o Flamengo, dá vida, dá o sangue. Foi assim no último jogo, ganhou do Flamengo de 1 a 0, né? Pra quem lembra desse jogo. Os caras do Flamengo pontuaram muito bem, mas quem ganhou o jogo foi o Botafogo. Eu acho que vai manter esse padrão. Eu acho que no Newton Santos o Botafogo vai jogar bem fechadinho, deixando o Flamengo tentar criar suas jogadas e vai sair aos poucos no contra-ataque, buscar o seu golzinho. Se isso permanecer, eu acredito que tem tudo para ser um jogo muito parecido como foi no primeiro turno, né? Bons nomes, difícil por parte do Botafogo, muito difícil, é clássico, é duro. Acho que talvez um Saravia pela regularidade, talvez um Eduardo e um Lucas Fernandes pela regularidade. O Jefinho tá bem também de média básica, mas apenas, né? Já pelo lado do Flamengo a gente já aí sim abre mais opções. Ayrton Lucas vem jogando bolão, principalmente porque né, a gente tem que estudar certinho onde está o mapa de calor do Victor Sá, mas se esse cara jogar pela direita como tá aí, o Ayrton Lucas é uma excelente, cara. Esse cara perde muita bola, assim como o Jefinho também. Ambos os laterais do Flamengo têm potencial. O João Gomes, se for a campo, baita nome, jogador zaço para desarme, né? O Marinho tá cobrando todas as bolas paradas, então cresce muitos olhos para cima dele.
E o Lázaro, cara, é o meia que joga como 9, né? O falso 9. Então cabe também. Talvez o Santos, né? Acredito que o Gatito também, voltando aqui pro Botafogo, possa ser bem exigido. Beleza? Quando a gente abre esse confronto aqui, a gente vai ver que tirando, né? Vamos tirar aqui desse confronto o último 1 a 0 que a gente já sabe. Ó, é um jogo que o Flamengo tem supremacia, mas ó, cuidado com o vermelho, cuidado com faltas, é um jogo complicado, né? Eu não vou olhar nem isso, vou olhar esses dois aqui de 2021 e 2022. Olha lá, é um jogo complicado, mas que pode sim ser o saldo de gol pelo Flamengo, né? Principalmente porque ó, o jogo que foi no Botafogo são jogos que ou o Flamengo, os dois o Flamengo ganhou e um segurou o saldo, beleza? Vamos para Cuiabá e Santos, né? Cara, jogo complicadíssimo, assim. Não dá pra gente ter tanta noção do que vai ser esse confronto. Mas o Santos tá vindo numa crescente. A volta desse cara melhora muito o poder ofensivo do Santos. Vai ter a falta do Marcos Leonardo, mas tem jogadores aqui excelentes, tá? Excelentes. Tem que ficar de olho em quem joga, nas notícias do Santos, principalmente que tem muitas peças aí que podem entrar. Mas gosto muito do Soteldo, cara. Ele é um cara para contra-ataque, um cara que busca a finalização, dá bons passes. O cara tá jogando bem, velho. Vem jogando bem, acho que contra o Cuiabá, se o Cuiabá querer impor seu jogo, vai manter o mesmo padrão, beleza? Por parte do Cuiabá, cara, Daverson é loucura no jogo. Agora o PP, gosto do PP, tá muito regular e ninguém tá olhando pra ele, assim como o Joaquim. Joaquim, por ser do Cuiabá, ninguém olha. Então, é um jogo complicado, mas se você estudar pelos cedidos, acho que vale a pena sim você apostar em alguns nomes. Colocaria um pouco de favoritismo para o Santos, beleza? Um detalhe interessante é que esse jogo no primeiro turno foi a queda do técnico do Cuiabá, que eu não lembro o nome, mas foi um 4 a 1 para o Santos, né? Não acho que isso vai se repetir, até porque se a gente abrir aqui, como foi esses confrontos, né? Como foi esse confronto ali no Brasileirão de 2021, a gente vai ver que foi um confronto de poucos gols também, né? Olha lá, mas sempre gol, cara. O Santos sempre deixa dele e o Cuiabá sempre deixa dele. Então, talvez assim, se você acredita em histórico de confronto, o setor defensivo do Cuiabá é bom deixar um pouquinho de lado e talvez até do próprio Santos deixar um pouco ali em stand-by esses setores. Ofensivamente falando, cabe PP, né? Acho que só por parte do Cuiabá só. Pela parte do Santos, acho que cabe um Soteldo e acho que cabe talvez uma outra aposta que ia ser dita por esses outros atacantes. Tem que ver se o Lucas Barbosa joga. Bom nome também. Cara, outro clássico, uma rodada de clássico, então já adianto que é uma rodada difícil, rapaziada. 4 jogos que são clássicos, né? Pra quem não sabe, esse é o clássico Juvenal, né? Juvenal, um clássico interessante. O Inter jogando na sua casa, às vezes usa o seu mando até mesmo contra ele mesmo, né? Não vem jogando bom futebol, tem dificuldade de fazer gol, né? Uma defesa bem postada contra o Inter dificulta muito sua capacidade de fazer gol. Agora um time que se expõe ajuda muito o Internacional e aí sim o Internacional tem capacidade de fazer vários gols, como foi contra o Fluminense, como foi contra o Atlético Mineiro. Agora, a postura do Juventude na última posição do campeonato, eu acho que isso sim vai ajudar o Internacional para ganhar. O empate não interessa para o Juventude mais. O Juventude tem que se expor. Nessa, acho que nomes ofensivos pode muito bem. Principalmente esse cara aqui, ó. Johnny. Se esse cara for provável, se esse cara ir para jogo, ele tem tudo para pontuar bem, porque vem pontuando bem, tá? Olho nesse cara, olho nesses três, nesse trio aqui também, né? Talvez um deles vá bem. Quando a gente olha aqui o escala 10, a gente vai ver que o Inter em casa faz até uma quantidade legal de gols. Quando a gente abre, a gente vê que dentro de casa ó, são dois jogos com 3 gols, então olho nisso, muito bacana essa estatística, mas sempre jogadores ó, mesclados, né? Mesclados essa pontuação. Então eu acho que isso é um pouquinho difícil, cara, né? Mas vale a pena ficar de olho, né? E o Juventude fora de casa só fez 3 gols. Então é um jogo que tem muito favoritismo por parte do Internacional. Agora, vai conquistar? Vai ser bom? Difícil da gente saber por ser clássico. Mas favoritismo sim para a parte do time colorado. Beleza? Vamos seguindo então. E de certa forma outro clássico, né? Esse é o clássico paulista aqui, né, de menos expressão do time interior contra um gigante. Aqui, o que acontece? O Corinthians
tem que ver que time vai a campo, né? Porque joga pela Copa do Brasil. Provavelmente alguns jogadores devem ser poupados, principalmente aqui Renato Augusto, algum desses zagueiros, o Gil ou o próprio Fagner, porque vem mantendo esse padrão, né? O Vitor Pereira, então não acho que isso vai mudar. E isso cai muito a qualidade defensiva do time do Corinthians, que é o seu principal fator, né? Então, assim, difícil da gente imaginar esse time. Tem que esperar a notícia, cara. Tem que esperar o que vai acontecer na Copa do Brasil. Eu acho que isso tudo muito vai ser refletido para esse confronto. Por parte do Bragantino agora, a gente já pode fazer uma análise completa. É um time que sempre foi fácil de fazer gol para eles, mas está com uma dificuldade imensa, né? E enfrentando um Corinthians que sabe se defender bem, que joga, quando joga na Neoquímica, joga bem, né? Talvez ofensivamente não, mas defensivamente a maioria dos jogos sim. Eu acho que vale a pena o setor defensivo do Corinthians. Tem que ficar de olho quem vai, beleza? Quem vai para esse jogo, mas vale sim. Jogadores que cedem perda de posse como Sorriso, Carlos Eduardo, vale muito a pena você apostar no lateral esquerdo, né, no próprio lateral direito e nos zagueiros, beleza? Finalizações a gente tem que estudar certinho melhor. De qualquer forma, é um confronto que vale, tá? Cara, esse cara, a gente dispensa comentários, talvez se tornou agora o batedor de pênalti do Bragantino. Então, assim, é um lateral que faz tudo, né? Ofensivamente. Cabe sim. Por parte do Corinthians, o Fausto Vera às vezes mantém uma regularidade. Se for pro jogo, vale. O Watson, a mesma coisa. Né? E o Yuri Alberto, cara, é aquilo. Você pode esperar um jogo que ele te entregue um ponto ou um hat-trick. Pode ser que aconteça assim. Por quê? Porque eu vejo um Bragantino em decadência. Não sei se é por conta de muito tempo do Maurício Barbieri lá, da sua estratégia não tá indo tão bem, mas eu não confio em nada nesse setor defensivo do Bragantino. E o que a gente confiava antigamente, que era o ofensivo, também não tá rendendo. Então é um time que, assim, não tem muito pra onde ir, cara. Né? Então acho que sim, esse jogo o Corinthians também é favorito. Pra gente falar dos SGs, esses foram os SGs que eu escolhi, né? Aqui no bronze a gente tem SGs difíceis de acontecer, por quê? Porque são SGs de fora, né? Um que pega um time que tem dificuldade de fazer gol, o outro que tem uma defesa muito sólida e o outro que pega também um time que tem dificuldade de fazer gol. Então, pode ser bom, né? Esses dois times se enfrentam na outra semana, então tem que ficar de olho. Por parte aqui, já do pote bronze, do pote prata, o Fortaleza, como eu disse, joga fora, por isso que ele não tá no ouro. Se fosse Fortaleza e São Paulo lá no Castelão, o Fortaleza estaria nesse pote ouro, mas como é no prata, o São Paulo em casa pode tentar mostrar serviço. Né? Claro que isso pode ajudar muito para a média básica, mas ainda assim o saldo de gol também fica um pouquinho em risco. Mas tem que ser falado, um time que não tomou um gol nos últimos 5 jogos tem que estar no SG, né? Cara, depois a gente tem esse confronto do Cuiabá e Santos. Por mais que o histórico é um confronto de gols, ao mesmo tempo times que a gente não confia, né? O Marcos Leonardo, que é o goleador, não joga. O Cuiabá tem o Daverson com esperança de ataque como 9. Então, assim, muito difícil, cara, muito difícil. Então, acho que se apostar e você errar, não tem problema. Você apostou em um SG que poderia acontecer sim. Um Joaquim da vida, um João Paulo. Vale a pena olhar para o saldo de gol desse confronto. Aqui, para mim, os favoritos. Né, os favoritos, não tem muito o que falar. Eu vejo o Flamengo contra um Botafogo que tem muita dificuldade de fazer gol. E o Flamengo já muito bem, já estabelecido defensivamente pelo Dorival, deve segurar o saldo de gol. Só que é clássico, por isso que aqui, dentre esses, ele já fica um pouco atrás. O Botafogo vai jogar mordido, quer atrapalhar a vida do Flamengo, e eu acho que isso que vai tentar fazer. Mesmo assim, tem jogadores excelentes como Ayrton Lucas, o goleiro Santos, baita nomes para esse jogo. Internacional, outro clássico, né? O clássico Juvenal. E outra, o Juventude não tem nada a perder nesse confronto. Vai querer ir para cima. Portanto, outro confronto que tem uma possibilidade de média básica para os defensores boa, para goleiro, para zagueiro, para lateral. Mas o saldo de gol também fica em risco, né? Fica em risco. Agora a gente tem um saldo de gol mais provável da rodada para mim até o momento. O Bragantino numa decaída, o Corinthians precisando ganhar, perdeu para o Fortaleza, o Vitor Pereira vai querer ganhar esse jogo para colocar o time de novo na disputa pelo título ali na cabeça da tabela. Então o Corinthians tem um saldo de gol muito bom. Se jogadores como Balbuena for para jogo, Fábio Santos, Cássio, vale demais. A gente só tem que estudar as estatísticas dos cedidos e dos conquistados para a gente saber qual nome é melhor. Beleza? A gente finaliza o vídeo aqui com a análise dos confrontos e com os SGs assim mais confiáveis, beleza? Espero ter te ajudado. Os vídeos aí vão saindo com o decorrer da semana, primeiro para goleiro, técnico, depois para zagueiro e lateral e depois para meias e atacantes.
Valeu, até a próxima e tamo junto.